Olá pessoal, vamos continuar com a nossa leitura. Estamos no capítulo 2 e hoje vai ser o segundo vídeo que nós vamos fazer do capítulo 2, cujo título é Procurar compreender qual a vontade do Senhor. E hoje nós vamos iniciar com o subtítulo O que era o espinho na carne de Paulo? Outro fato muito importante a respeito de cura divina que devemos aprender é a questão do espinho na carne ao qual Paulo se refere na sua segunda carta aos Coríntios. Muitos mestres têm ensinado que o espinho na carne mencionada por Paulo seria uma doença ou enfermidade terrível que Paulo tinha nos olhos. Mas vamos analisar o que realmente Paulo, quando fez tal declaração. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, gloriasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8. A palavra espinho, que no grego é escolopes, tem a sua tradução original como estaca ou estaca que atravessa a carne. A interpretação desta palavra está ligada a algo físico, doloroso e humilhante, porém nunca está ligado a enfermidade ou doenças. A expressão espinho na carne foi usada também no Velho Testamento, referindo-se a pessoas. E tanto no Novo quanto no Velho Testamento, não se refere a doenças e enfermidades. O espinho na carne a que Paulo se refere em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e 8, é o mensageiro de Satanás ou anjo do diabo em outra versão. Mensageiros de Satanás são pessoas influenciadas por espíritos malignos para perseguirem os filhos de Deus e humilharem aqueles que estão servindo ao Senhor, aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho de Cristo. Paulo estava sendo perseguido por pessoas que estavam sendo influenciadas por demônios e essas pessoas eram como espinhos na carne para ele. Elas incomodavam Paulo em todos os lugares por onde ele passava pregando as boas novas. Lembro-me que quando eu era adolescente, eu estava brincando perto de uma laranjeira quando tropecei e me segurei em seus galhos. Os espinhos entraram em minhas mãos ao ponto de alguns pedaços ficarem dentro da carne. Você pode imaginar como incomoda e dói um espinho na carne? Com toda certeza, é sobre este incômodo que Paulo está falando na sua epístola aos Coríntios. Pessoas que perseguiam seu ministério ao ponto de incomodá-lo e humilhá-lo. Esse é o único sofrimento que é bíblico em relação aos filhos de Deus, o sofrimento por amor a Cristo e ao seu Evangelho. São devidos às perseguições, afrontas, privações, pressões por causa do nome de Jesus. Os espinhos nunca estão ligados à enfermidade ou doenças. O Senhor Jesus falou a Ananias: vai, porque este Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos 9, verso 15 e 16. Você já encontrou na Bíblia alguma passagem que fale de alguma forma que Paulo teria que sofrer enfermidades ou doenças por amor do nome de Cristo? Não. Não há uma sequer. Paulo sofreu perseguições, pressões, perturbações por causa da pregação do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Vejamos algumas passagens bíblicas que tratam das perseguições de Paulo. Número 1. Após a conversão de Paulo, os judeus tomaram o conselho para matá-lo. Atos 9, 23. 2. Paulo foi impedido de juntar-se aos discípulos. Atos 9, verso 26 ao 29. 3. Paulo sofreu oposição de Satanás. Atos 13, do verso 6 ao 12. 4.
Paulo foi resistido pelos judeus amotinados, Atos 13, 44 ao 49. 5. Paulo foi expulso de Antioquia da Pisídia, Atos 13, verso 14, 50 ao 52. 6. Paulo foi atacado pela multidão e expulso de Icônio, Atos 14, verso 1 ao 5. Número 7. Paulo foge para Listra e Derbe, onde foi apedrejado e dado como morto, Atos 6 a 19. 8. Paulo tinha de disputar continuamente com irmãos falsos, Atos 19, verso 8. Número 9. Paulo foi açoitado e lançado na prisão em Filipos, Atos 16, do verso 12 ao 40. Número 10. Paulo foi atacado pelas multidões e expulso de Tessalônica, Atos 17, do verso 1 ao 10. É certo que Satanás não ficará feliz quando você estiver destruindo as obras dele. Graças a Deus, não temos no Brasil esse tipo de perseguição que Paulo sofreu, pois nosso país é livre para a pregação do Evangelho. Em outros países, entretanto, há missionários que enfrentam problemas como os que Paulo enfrentou. São lugares onde as pessoas ainda não aceitam o Evangelho de Cristo. Todavia, embora tenhamos essa liberdade de pregar o Evangelho no Brasil, muitos cristãos sofrem perseguições, afrontas e pressões dentro das suas próprias famílias, em seus trabalhos, nas escolas, nas ruas. E por quê? Porque mensageiros de Satanás são enviados com o propósito de tentar desanimar e parar os filhos de Deus de pregarem a verdade do Evangelho de Cristo. E foi precisamente esse o espinho na carne ao qual Paulo se referia. Vamos ver outra passagem que fala a respeito do espinho na carne. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Número 33, verso 55. O Senhor estava falando com Moisés para possuir a terra junto com os filhos de Israel. Mas antes de possuir a terra, Deus deu uma ordem a Moisés e ao povo de Israel: desapossar todos os moradores da terra. Por quê? A resposta está no próprio versículo. Os que deixardes ficar, ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e vos perturbarão. Você observou que os versículos bíblicos que mencionam o espinho, seja na carne ou nos olhos, não se referem a doença e enfermidades? Como já disse, o espinho é uma figura de linguagem que se refere a perseguições, às perturbações, às pressões, às circunstâncias, às pessoas que são influenciadas por Satanás e que se levantam contra os filhos de Deus. A conclusão, de acordo com a Bíblia, portanto, é: Deus não colocou doenças ou enfermidades em Paulo por causa do crescimento espiritual ou pelas revelações que Paulo recebia do Espírito de Deus. Na realidade, Satanás não estava satisfeito com o crescimento de Paulo e, por isso, por causa da divulgação da palavra revelada, enviou seu mensageiro para destruí-lo. Graças a Deus, ele não conseguiu deter Paulo, pois a graça de Deus sempre está em operação na vida do crente. Subtítulo: Vivendo a prosperidade bíblica. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, capítulo 1, verso 2. Está registrado em Mateus 6, 25, que Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A área financeira ou material é uma área das nossas vidas que também precisamos crer que Deus sempre irá suprir. Deus é o nosso provedor. Porém, muitos cristãos têm medo de prosperar financeiramente pelo fato de pregadores ensinarem que o dinheiro é a raiz de todos os males. E por esta razão, é pecado possuir riquezas,
Porém, este ensino não é bíblico. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Nesta passagem, Paulo estava falando acerca da avareza. Não é pecado ter muito dinheiro. O que é pecado é o dinheiro ter você. É o ser avarento. As pessoas que amam as riquezas têm medo de perdê-las. E andar no medo é andar em pecado. Onde está o seu coração? Jesus disse, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. O que Deus quer de nós é que os nossos corações sejam totalmente dele. Nenhuma pessoa ou bem material pode assumir o lugar de Deus em nossas vidas. Já ouvi pessoas falarem que tinham tanto medo de perder seus filhos, seus bens, seus maridos ou esposas que o acabaram perdendo. Ame o Senhor acima de tudo. Cuide das coisas dele e ele cuidará das suas. O Senhor é o meu tesouro, por isso o meu coração está confiante nele. A prosperidade bíblica é um assunto pouco ensinado nas igrejas e mal interpretado por muitos teólogos. Alguns líderes cristãos ensinam sobre prosperidade de uma forma desequilibrada. Outros nem falam a respeito porque a palavra prosperidade soa como algo pejorativo. Até criticam esse assunto intitulado Teologia da Prosperidade, como se fosse um pecado mortal. Na realidade, são dois extremos e todo extremo é abismo. Deus é Deus da prosperidade bíblica. Ele é equilibrado e é nesse equilíbrio que devemos prosperar. A palavra de Deus nunca deixará de ser a verdade, porque algumas pessoas vivem desequilibradas em relação à prosperidade. A palavra de Deus é próspera e quando vivemos em linha com ela, automaticamente prosperamos. A Bíblia diz expressamente que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. A bênção de Abraão nos alcançou através da obra redentora de Cristo Jesus. Fomos redimidos da maldição da lei e, portanto, da miséria que estava inclusa nela. Somos abençoados. Glória a Deus por isso. Se lermos a Bíblia com atenção, encontraremos vários capítulos onde Deus se revela como o Deus todo-suficiente. Nosso Pai é o dono do ouro e da prata, assim como também é o dono do real e do dólar. A miséria não vem de Deus e ele não pode provar seus filhos com miséria, com falta, com escassez, porque foi ele mesmo que nos redimiu de tudo isso em Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Abre parênteses. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Fecha parênteses. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. A bênção de Abraão é de natureza tríplice. Primeiro, prosperidade financeira ou material. 2, prosperidade física. 3, prosperidade espiritual. Observe agora a passagem da terceira epístola de João. Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade financeira, material e saúde física, assim como é próspera a tua alma espiritual. 3 João, capítulo 1, verso 2. Encerramos aqui o segundo vídeo. Até o próximo, em nome de Jesus.